Hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme, certo? E o movimento uniforme tem uma formulazinha bem famosa, bem tranquila da gente trabalhar. É o S, chama-se função horária, né, do movimento. Então, vamos lá. Função é o S de espaço igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só isso, só. Alguns professores, para ajudar o aluno a gravar, costumam falar que é a fórmula do sorvete. Se você achar que isso ajuda você, bora usar a fórmula do sorvete. Se você achar que isso não é muito útil, então beleza, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu já li livros que realmente eles usam S igual a S inicial, como eu também já vi livros em que ao invés do S ele colocava o X. Então, se você ficar preso assim a esses trocadilhos, pode ser que em algum momento você se confunda quando não vê mais aquela letra, quando ela for trocada, porque isso depende muito do autor, né, do livro. Então, fica a critério. Gente, vamos usar então essa fórmula, essa função horária do movimento. A primeira questão, ela fala o seguinte: um carro parte do repouso, posição inicial S igual a 0, e anda com velocidade constante de 60 km por hora. Pergunta: qual será a sua posição após 3 horas? Então, vamos colocar as primeiras informações que o enunciado deu. Posição inicial igual a 0. Ele andou com uma velocidade constante de 60 km por hora. E ele quer saber qual que é a posição final após um tempo de 3 horas. Professora, tá tudo em quilômetros por hora. Eu devo passar de quilômetros para metros por segundo? Gente, vamos lá. Se a questão me deu a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em hora, vocês concordam que tá casando? Aqui eu tenho hora, aqui eu tenho hora. E assim, se nas opções, se ele der a opção A, a opção B, a opção C, provavelmente vai estar em quilômetro por hora. Agora, se nas opções tiver metro por segundo, aí não tem jeito. Aqui você vai ter que transformar e aqui você também vai ter que transformar. Essas 3 horas, tudo em segundos, tá bom? Então, por enquanto, dá pra gente resolver em quilômetro por hora, tá casando, não tem problema, tá bom? Como então que é a fórmula? Vamos fazer a fórmula. S igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, ele quer esse Szão aqui, né? Qual que é a posição inicial? 0 mais velocidade 60 vezes o tempo 3. Nossa, é tão simples assim? É. Quanto que é 3 vezes o 6? 18. Acrescenta esse 0. Gente, simples assim. A posição final, 180 metros. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Um corpo está em movimento com velocidade constante de 10 metros por segundo e posição inicial S0 de 5 metros. Pergunta: qual a sua posição após 8 segundos? Então, vamos lá. Um corpo está em movimento com velocidade, qual que é a velocidade, então? Velocidade de 10 metros por segundo. Pessoal, velocidade constante, né? Então, a gente está falando do movimento uniforme. No movimento uniforme, nós não vamos ter variação da velocidade. Quando a gente tem variação da velocidade, entra o fator aceleração. Então, quando aqui não tem, a velocidade não aumenta nem diminui, a gente fala que fica uma velocidade constante, né? Um movimento uniforme, tá? Então, a velocidade por todo o percurso, ela vai ser esse, não vai ter alteração. Posição inicial, esse zerinho aqui, igual a 5 metros. Ok. Ele quer saber qual que é a posição final após um tempo de 8 segundos. Gente, olha só essa questão. Ela tá toda em metros por segundo. Você consegue observar? Metros por segundo, metros, segundo. Beleza. A gente vai resolver ela assim mesmo. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, a gente não precisa transformar nada.
vou reescrever a fórmula. Espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, eu já sei o que ele quer a espaço final. Pessoal, se ele quer o espaço final, vai direto para a pergunta. A pergunta tá falando que qual que é a posição final, qual que é a posição após 8 segundos. Teoricamente, o exercício tem que me passar as outras informações, tá bom? Então, vamos lá. S final é igual, qual que é a posição inicial? 5 mais. Qual que é a velocidade? 10. Qual que é o tempo? 8. Primeiro, a gente vai resolver a multiplicação. S é igual a 5 mais, quanto que é 10 vezes o 8? 80. Posição final qual que é então, gente? 85 metros. Meu Deus, simples assim? Simples assim. Joinha essa questão. Vamos para a próxima? Então, vamos lá, número 3. Sabendo que um objeto parte de posição inicial igual a 20 metros e após 4 segundos, olha o tempo, 4 segundos, está em posição final, 60 metros. Opa, tô vendo uma pergunta diferente. Qual que é a velocidade do objeto? Agora ele quer a velocidade. Gente, numa questão, não é porque esse Szinho tá S igual que ele sempre vai pedir esse S, essa posição final. Não. Em qualquer fórmula de física, ele pode perguntar sobre qualquer incógnita, tá? Não é porque esse S tá aqui que sempre vai ser o S incógnita, não. Então, a incógnita pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, tanto faz, tá bom? Vamos então atrás da velocidade. O que eu vou fazer? Vou repetir a fórmula, porque afinal de contas a gente precisa gravar, né? Então, vamos repetir. VT. Gente, o que ele tá pedindo? A velocidade. Eu já vou circular para saber qual é meu foco, beleza? E qual que eu faço com o restante das letras? Eu substituo pelos números, sem segredo. Qual que é a posição final, depois de ter transcorrido 4 segundos? 60. Qual que é a posição inicial? 20. Mais V. Qual que é o tempo que ele me deu? 4 segundos. Lembrando, galerinha, que ó, metro, segundo, metro. Não precisei transformar nada, tá tudo casando bonitinho. Ok. Galerinha, esse 20 aqui tá sozinho, né? Porque esse V tá comprometido com esse 4, ó, que tá multiplicando. Então, ele tá agarrado com 4, não dá pra mexer com ele. Só que esse 20 aqui tá sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 20 pro outro lado. Porque esse 60 aqui também, ó, 60 sozinho, 20 sozinho. Só que quando eu passo ele pro outro lado, e eu tenho um sinal de igual, eu vou ter que mudar o sinal. Então, vai ficar 60 menos 20 é igual a V vezes 4. Vamos resolver aqui, ó. 40 é igual a V dividido por 4. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos isolar o V. Vamos colocar o Vzinho de um lado. Esse 4 tá multiplicando. Quando eu for passar esse 4 para ficar junto com 40, ele vai dividir. Professora, essa é a minha dúvida. Eu sei que quando passa para lá, de multiplicação vira divisão, mas eu nunca sei quem vai ficar em cima ou quem fica embaixo. Nunca sei, professora. É o número menor que fica em cima e fica embaixo? Vamos lá. Galerinha, o número que sempre vai ficar em cima é sempre o número que estava sozinho. Então, aqui a gente vai ter sempre o 40 estava sozinho, ele vai ficar por cima. E o 4 que estava junto ficou embaixo. Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Só isso? Só isso. E você aí desesperado. O que mudou nessa questão? O que mudou que dessa vez ele não pediu espaço? Ele pediu esse aqui, ó, que tava bem no meio, ó, misturado. Não precisa se apavorar. Você vai preencher o restante, quando chegar a vez dele, você isola ele e resolve.
tá bom? Então, lembrando, não é porque tá aqui o primeiro aqui que é só o espaço que ele vai pedir. Não se confunda, ele pode pedir qualquer uma das incógnitas, tá? Galerinha, agora a gente vai para nossa última questão. Muito bem, galerinha, então agora a gente tá na última questão, número 4, tá? E ela é uma questão um pouco diferente. Ela já me deu uma função horária pronta. Então, ao invés dela me dar assim na incógnita, ela já me trouxe com algumas letras, já números no lugar das letras. Ótimo, vamos lá. Ela me deu exatamente assim, ó. Espaço é igual a 2 mais 3 vezes o T. Aí ela me avisa que o S está em metros e o T está em segundo. Ótimo, tá tudo metros por segundo, do jeito que a gente gosta, não tem problema nenhum. Aí ela faz 3 perguntas. Galera, qual que é a posição inicial? Posição inicial não é esse primeiro aqui, depois do igual tem posição inicial? Então, qual que é esse daqui? O 2. Então, na letra A, a posição inicial é 2 metros. Entendeu? Ó, tá na mesma posição o 2. Na B, ele pergunta assim, qual que é a velocidade? Pessoal, onde tá o V? O V não tá multiplicando com T? Tá no lugar do 3. O 3 também tá multiplicando o T. Então, a velocidade é o 3. Então, eu vou colocar 3 metros por segundo. E na C, ele me pergunta assim, qual será a posição... Opa, agora eu gostei. Qual será a posição após 5 segundos? Olha só, na C, ele vai pedir finalmente para eu fazer uma continha. O que ele quer me perguntar? Posição... ou seja, o Szão, após 5 segundos. Esse aqui é o meu tempo. Galera, a gente vai resolver isso aqui muito legalzinho. Então, vamos lá. Ele quer a posição, né? Então, ele quer o Szão igual. Qual que é a posição inicial? 2. Mais. Qual que é a velocidade? 3. Qual que é o tempo que ele vai querer saber a posição? O tempo em 5 segundos. Pronto. Acabou. As únicas incógnitas que ele tinha, ele me deu uma informação que faltava do tempo e pediu. Acabou, vamos resolver. Então, a posição final, vamos lá, 2 mais. Quanto que é 3 vezes o 5? 15. Aí, eu posso somar em paz. Então, 2 mais 15 é 17 metros. Simples assim, simples assim. E vocês aí arrancando o cabelo da cabeça, tá bom? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Essa questãozinha assim, essa matériazinha, a gente faz bastante exercícios, tá? E dá pra mexer bastante com ela. Às vezes, uns enunciados um pouco mais complexos, mas é o que eu sempre falo pra vocês. Lê o enunciado, eles vão sempre colocar uma historinha de uma menininha, de um carrinho, de um trem. Mas vai no foco. Vê posição inicial, já grifa quando vocês acharem a informação que precisa. E depois é só fazer essa substituição, tá bom? Tchau, tchau!